Pronto aí, pessoal? Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, hoje nós vamos falar de um filósofo, aliás, da filosofia moderna. Vamos falar de um filósofo aí do século XVIII, do século das luzes, do século do iluminismo, chamado Nicolas Condorcet. Ele que era um marquês, também francês, e participou ativamente da Revolução Francesa ali em 1789. Foi um dos líderes dessa revolução, mas depois acabou sendo morto pela própria revolução. Para mostrar aqui, ou para nos revelar como que as revoluções são perigosas, né? Até os indivíduos que estão no primeiro momento nas mesmas fileiras, defendendo os mesmos ideais, em algum momento eles discordam e aí o grupo majoritário acaba eliminando o grupo minoritário na hora dessas discordâncias. Aconteceu depois também na Rússia, na China, em Cuba. Ele defendia o progresso. Ele acreditava que, assim como os iluministas, a razão, a ciência e a tecnologia poderiam resolver todos os problemas da humanidade. E isso nos levaria a produzir um mundo cada vez melhor. Essa era a crença de Condorcet. Esse é o progressismo, né? O progressismo que é hoje uma ideia mais associada aí à esquerda. Os esquerdistas eles defendem ou acreditam que as mudanças em vários aspectos da sociedade podem produzir um mundo cada vez melhor. Se essas mudanças, claro, virem de encontro com ideais que sejam novos, não com ideais antigos, né? Por exemplo, eles defendem os direitos das mulheres, os direitos de minorias, como a galera LGBTQIA+, e assim por diante. Ele, o Nicolas Condorcet, na época defendia o direito das mulheres, não defendia ainda o direito dos homossexuais e de outros grupos minoritários, mas ele acreditava nesse progresso, de que a sociedade caminhava para um mundo cada vez melhor, graças à razão, à ciência e à tecnologia. Ele defendia os direitos humanos, não os direitos dos manos, né? O direito de indivíduos que cometem crimes ficarem impunes. Na verdade, os direitos humanos é defender que todos os seres humanos, independentemente da sua condição e até se forem criminosos, eles devem ser tratados com dignidade. Você não acredita nisso, não? Não, o ladrão não dá tratado com dignidade, é meio, né, professor? O cara que rouba. Não só o ladrão, né, mas também o assassino, né, o pedófilo, todos devem ser tratados com dignidade, mas devem perder a sua liberdade. Né? É um crime, ele vai ser preso, mas na prisão ele não deve ser torturado, ele não deve, né, ter a sua dignidade violada. Então, ele vai ser privado da liberdade. Nós mudamos aí, ao longo do tempo, a forma de interpretar isso. Se voltarmos no mundo antigo, no mundo medieval, a gente vai ver que existiam penas muito mais duras para esse tipo de criminoso. O problema é que sempre essas penas foram infligidas para grupos menos favorecidos. Quando é alguém rico e poderoso que comete esses crimes, essas pessoas acabam conseguindo se livrar. E quando o criminoso é alguém próximo a nós ou da nossa família, a gente acaba passando pano. Aí que está o B.O., né? O Bolsonaro, que sempre defendeu, por exemplo, que bandido morto, bandido morto, a família dele não teria envolvida com criminalidade. Ele tem um monte de amigo do crime, as milícias, criminosos, assassinos, muito com tráfico, várias outras práticas criminosas. Mas aí você garantir essa segurança hoje em dia está só assim, ou você é do crime ou você é amigo de alguém que é do crime. Nem assim. Nem assim. Pois é. Será que a forma mais correta de resolver esse problema é matando todo mundo? Porque quem mata vira assassino também. Aí temos um paradoxo. E se você mandar matar? Oi? Se você mandar matar? Se mandar matar, você é assassino. Você é o mentor do crime. O mentor, você mandou. Você pagar alguém fazendo o B.O., aí você vai mandar matar o criminoso, você vai ser preso, porque você se torna um criminoso também, e aí você vai ter dignidade de ser, depois de ter feito o crime, ou mandado, ou encomendado o crime. É bem complexo o negócio aí, né? Eu defendi a igualdade de todos, né? Principalmente a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de todos perante a lei também, que era um dos ideais da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha 3 ideais: liberdade, igualdade e fraternidade.
A liberdade era muito mais uma liberdade econômica, a burguesia querendo ali, né, o direito de poder empreender, do Estado não intervir na economia, de poder, assim, atuar livremente nos mercados. É uma liberdade também contra a escravidão, entre aspas, né? Porque eles queriam o fim, alguns revolucionários, da escravidão, mas queria a continuidade de um sistema onde pessoas seriam subordinadas, agora não mais por uma lei coercitiva, mas agora pelo mercado, pelas leis do mercado, pelas leis do sistema capitalista, entre aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que não tinham. Então defende direitos humanos, a igualdade, e a Revolução Francesa vai ser pioneira nessa questão de defender os direitos humanos. Na verdade, começa com as revoluções burguesas, né? Tem a Revolução Inglesa, que é a primeira de 1689, depois nós temos a Revolução Norte-Americana, com a independência dos Estados Unidos, mas vai ser a Revolução Francesa que vai trazer algo mais completo nesse aspecto, com a sua Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Então ali eles estabelecem alguns direitos básicos que todos os seres humanos têm que ter acesso. E até agora, a partir disso, até criminosos deveriam ter dignidade. Agora, para não tornar o Estado em indivíduos criminosos, revidando na vingança, agora as penas mudam, as penas são humanizadas. A pena agora não é mais de tirar a vida, arrancar a mão de um ladrão e coisas similares. Agora a pena é de privação da liberdade. Ele era um defensor também da democracia, apesar de ele enxergar um BO na democracia, principalmente quando há mais de 3 candidatos. Porque quando há mais de 3 candidatos, dependendo da configuração, você pode ter não aquele que é o majoritariamente preferido eleito. Quando você tem 2 candidatos, aí inevitavelmente um vai ser majoritariamente escolhido. Mas se tiver mais de 3, aí dependendo da configuração, porque tem uns que gostam de um, mas não gostam de outro. E assim sucessivamente. Aí no final pode ser que seja eleito um sujeito que a maioria não goste. Mas como ele conseguiu a maioria de votos, aí ele acaba sendo eleito. Caso, por isso que os sistemas de democracia representativa e de democracia onde você elege presidentes, por exemplo, ou prefeitos, no caso, eles afunilam para um segundo turno. Porque se tiver só uma votação direta, acaba que um sujeito pode não ter a maioria dos votos. Mas mesmo assim, dependendo da configuração do segundo turno, pode ser que um sujeito que não seja o preferido pela maioria seja eleito, porque o que vai contar mais é a rejeição. Quem for mais rejeitado, esse vai ter sérias dificuldades de conseguir se eleger. Então ele aponta isso na sua teoria do voto, da escolha. Inclusive ele mostra, é chamado posteriormente de paradoxo de Condorcet. Ele mostra aí, por exemplo, se tivermos Bolsonaro, Lula e mais um terceiro. Tem gente que vota no Bolsonaro, mas não vota de jeito nenhum no Lula, e poderia até votar no terceiro. Tem gente que vota no Lula e não vota de jeito nenhum no Bolsonaro, e poderia eventualmente votar no terceiro. Professor, vender voto é errado? Tem um que vota no terceiro e eventualmente, né, e não votaria nem no Lula nem no Bolsonaro. E aí fica... Oi? Vender voto é errado? Tipo assim, eu vender meu voto para alguém. Eticamente é complicado você defender isso, né? Tipo assim, porque se a pessoa pagar bem... No sistema capitalista tudo é transformado em mercadoria, até esse é um direito de escolha, né? Mas, economicamente, não se fala em certo e errado. Quando se fala em certo e errado, bem ou mal, nós estamos falando de ética. E a gente tem que pensar, será que é correto você vender seu voto? Como é que você vai fundamentar isso? Se todo mundo vender o voto, aí o que vai acontecer? Quem tem mais dinheiro vai ser eleito, né? Ou não, talvez você pode vender seu voto, mas você não vai ter. Não, então se todo mundo vender o voto, quem tiver mais dinheiro para comprar vai ser eleito.
Vou botar no Instagram, quase assim, né? As campanhas mais caras geralmente ganham, apesar que com a internet agora as coisas mudaram. Mas com essa mudança da internet mudou a configuração também. O PL, que era um partido muito pequeno, e o Bolsonaro, que era um candidato geralmente marginal, ele com a internet foi para o centro da política. E aí ele conseguiu eleger trocentos indivíduos. E aí, trocentos indivíduos que pertencem ao partido PL. Aí o partido que tem mais membros eleitos, ele ganha mais dinheiro do fundo partidário. O fundo partidário é 5 bilhões de reais. Então, acaba que, no começo eles não tinham, eles entram de forma revolucionária, mas depois que lá estão, agora eles são aqueles que abocanham a maior parte do bolo, do dinheiro, né, do fundo partidário, que é o dinheiro público que é dado para os partidos para poder financiar a campanha política, porque foi proibido no Brasil financiamento privado de campanha. Então aí já tem um B.O., né? Então eu defendi a democracia, o direito do povo fazer escolhas, mas a democracia nem sempre elege os melhores ou aquele que a maioria queria, se tiver principalmente mais de 3 candidatos. Ele defende o sistema representativo, defendia a representação principalmente de grupos minoritários. Esses grupos deveriam ter o poder e a capacidade de ter representantes para defender seus interesses. Aí, negros, mulheres, apesar de que mulheres não são minoritárias, né? Mulheres hoje, por exemplo, no Brasil é mais de 50% da população. Mas esse era o Congresso, nem 20% dos candidatos eleitos são mulheres. Nem as mulheres votam nelas mesmas. Ele defendia a educação para todos, né? O conhecimento deveria ser algo acessível a todos os grupos sociais, porque é o conhecimento que liberta o ser humano. Ele era um iluminista, ele acreditava que a razão, a ciência, o conhecimento, a tecnologia que nos conduziriam ao progresso, né? Ele defendia a ação política e social, inclusive ele se envolve na Revolução Francesa e depois ele é preso e morre na prisão, porque ele começa a criticar os excessos dos revolucionários. E tem a sua teoria do voto da escolha, que é o paradoxo de Condorcet, onde ele mostra que se tiver uma eleição com mais de 3 candidatos, um que não é tão popular, que a maioria não queria, pode ganhar a eleição. Aí dá B.O. A gente pensar, por exemplo, o Bolsonaro é o preferido para 30% da população, o Lula para outros 30%. E aí tem 40% ali que está vagando. 40% que pode não gostar de nenhum dos dois. Mas aí vai ter que escolher entre o menos pior para eles, para esses 40%. Entende? Esse é o paradoxo de Condorcet. 30% bolsonarista, 30% petista. E 40% que não é nenhum dos dois. Aí vai ter que escolher entre um dos dois. E considera os dois uns merda. E esses 40% que vai decidir a eleição. É tudo uma bosta. Aí quando você for voltar, você decide quem vai ficar muito na bosta. Então, o Marquês, né, foi um expoente precoce da tradição francesa de abordar questões morais, né, políticas, a partir da perspectiva matemática. A sua teoria do voto da escolha usa muita matemática para mostrar isso, né? Como é que, no final, a galera vai acabar elegendo aquela que ela acha o menos pior, não o melhor. Sua fórmula famosa, conhecida como paradoxo de Condorcet, né, atraiu a atenção para o paradoxo do sistema de votação, mostrar que as preferências majoritárias elas tornam-se intransitivas quando há mais de 3 candidatos, né? Como pensador liberal, ele defendia direitos iguais em educação gratuita para todos, incluindo para mulheres. Isso era revolucionário para a época. As mulheres naquela época não podiam estudar, por exemplo, não podiam ter educação, não tinha acesso os mesmos direitos que os homens. Não podia ter propriedade, não podia ir para a escola, aprender. A maior parte das mulheres eram analfabetas, né? Algumas especiais, as quais acabavam os pais contratavam professores particulares para poder aprender, mas não tinha essa educação pública. Ele teve um papel chave na Revolução Francesa, mas foi taxado depois de traidor, porque ele se opôs à execução do Luís XVI e acabou morrendo na prisão, morto pela própria Revolução, que ele ajudou a empreender. Compreenderam aí? Conteúdo? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Favorável? Então, por hoje é isso aí, galera.
Ô, pera aí, não deu sinal não. Tá preso aí?